Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos às nossas videoaulas de Biologia Celular. Nessa aula, nós veremos as estruturas dos ácidos nucleicos, bem como as diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. E também nós veremos o processo de replicação. Desejo uma boa aula a todos. Tiveram três grandes marcos que marcaram a história da biologia celular e da genética. Lá no século XIX, o monge Gregor Mendel, ele através de cruzamentos, utilizando plantas de ervilha de diferentes tamanhos, de diferentes cores de flores, de diferentes cores e textura de sementes, ele descobriu que as características dos organismos, elas são transmitidas para os descendentes graças a fatores hereditários, que mais tarde foram chamados então de genes. Lá no século XX, o médico Frederick Griffith e o bacteriologista Oswald Avery, eles fizeram experimentos e eles concluíram que a molécula que é responsável, então, pela informação hereditária é, então, o DNA. E depois, mais recentemente, ainda no século XX, os dois pesquisadores, Watson e Francis Crick, eles, então, identificaram a estrutura, então, do material genético do DNA como sendo, então, uma dupla fita em alfa-hélice, composta, então, de nucleotídeos. Então, Mendel, lá no século XIX, enquanto ele estava lá no mosteiro, ele fez, então, cruzamentos utilizando plantas de ervilha de diferentes tamanhos, e ele observou então que as características eram passadas, né, para os descendentes, assim como as características da semente, né? Ele observou então que o cruzamento então de ervilhas de diferentes características, essas características eram herdadas então para os descendentes. Então ele concluiu de que deveria haver os fatores hereditários que eram os responsáveis então pela transmissão então dessas características, que mais tarde então foram chamados de genes. Então, os pesquisadores lá da década de 20, eles acreditavam então que os genes estavam presentes nos cromossomos. E eles sabiam que os cromossomos eram formados então de DNA e proteína. Só que eles ainda não sabiam se o gene ele fazia parte, então, ele estava no DNA ou se ele estava na proteína. Como a proteína era muito mais complexa, né, do que o DNA, porque o DNA é formado apenas de nucleotídeos, de 4 diferentes nucleotídeos, enquanto as proteínas são formadas por 20 diferentes aminoácidos. Então eles acreditavam que que esses genes eram formados então por proteínas. Então eles fizeram um experimento utilizando bactéria que causava pneumonia. Naquela época, a pneumonia era uma doença grave, já que não tinha antibiótico, né, naquela época. Então, o médico Frederick Griffith, lá em 1928, ele fez um experimento, então, utilizando duas cepas dessa bactéria que causava pneumonia. Ele usou, então, cepas da bactéria que causava então a pneumonia e levava então os ratinhos à morte, né? Ele injetou então essa bactéria que causava pneumonia e levava o camundongo à morte,
E ele também observou que tinha outras bactérias que eram inócuas, né, que não causavam, então, a pneumonia nos ratinhos. Essas bactérias eram injetadas nos ratos e, de alguma maneira, o sistema imunológico desses ratos combatia, então, essas bactérias e esses camundongos permaneciam vivos. Aí, esse médico, então, ele pegou aquelas bactérias que causavam a pneumonia, né, causavam a morte dos ratos, ele aqueceu essas bactérias e injetou nos ratinhos e viu que os ratinhos eles se mantinham vivos. Aí ele fez uma série de experimentos e uma delas foi então misturar aquelas bactérias então que tinham sido então mortas pelo calor com aquelas bactérias que não causavam a doença dos ratos, a doença, né, a pneumonia nos ratos. E injetou então essa mistura nos ratinhos e observou então que esses ratinhos então eram levados à morte e quando ele isolou então do sangue dos ratos, ele viu então que no sangue tinham então aquelas bactérias que causavam então a pneumonia. Então, de alguma forma, essas bactérias que não causavam a pneumonia se transformou então nas bactérias que causavam a pneumonia. Então eles não sabiam qual que era, né, qual que era o material que estava causando então essa transformação. Foi então quando o bacteriologista Oswald Avery fez então um experimento utilizando então um extrato dessas células de bactéria que causavam a morte dos ratos. Ele aqueceu então essas bactérias então e ele fracionou essas células em diferentes extratos, né? Ele conseguiu isolar então somente o RNA dessas bactérias, isolou as proteínas, isolou somente o DNA, isolou os lipídios e isolou os carboidratos. E ele misturou então esses extratos então com as células de bactérias que não causavam a pneumonia nos ratos. E ele observou que quando ele misturava o RNA dessas cepas então virulentas com as bactérias não virulentas, ele só observou então que tinha cepas não virulentas, então não tinha acontecido nada. A mesma coisa aconteceu então nos tubos que só tinha proteína. Então as proteínas na presença então daquelas bactérias não virulentas permaneciam então bactérias sendo não virulentas e assim nos extratos com lipídios e carboidratos. Porém, quando ele fez a mistura então do DNA daquelas células virulentas com as bactérias não virulentas, ele observou então cepas de bactérias virulentas. Então, ele concluiu que a molécula do DNA possuía então as informações hereditárias que fazia com que então essas células de bactérias não virulentas fossem transformadas então em células virulentas. Mas, como eu disse, naquela época eles não acreditavam que podia ser o DNA, né? Porque o DNA era muito mais simples do que as proteínas. E como eles sabiam que os cromossomos eram formados então por DNA e proteínas, eles acreditavam que devia ter tido algum contaminante aqui com proteína que estava acontecendo então essa transformação. Foi quando um casal de cientistas que eles trabalhavam então com bacteriófago, eles resolveram então fazer um experimento para provar de que o gene então era formado então por DNA, né? O DNA era composto então por genes e era o DNA a molécula responsável então pela transformação e não as proteínas.
Então, esse casal de pesquisadores trabalhando então com o bacteriófago, né? O bacteriófago ele é composto então de apenas proteína e DNA. E esse bacteriófago, então, quando ele infecta uma célula de bactéria, uma célula hospedeira, ele injeta então o material genético no interior da célula para então se reproduzir. Então, eles pegaram então esses bacteriófagos e colocaram em 2 tubos diferentes e fizeram então a marcação com fósforo marcado, como o DNA tem os nucleotídeos, né, que são formados então por fosfato. Eles utilizaram então um fosfato radioativo para marcar o DNA e em outro tubo eles pegaram uma porção de bacteriófago e marcou então a proteína com enxofre radioativa. E eles pegaram então essa mistura desses bacteriófagos e inocularam então numa cultura de bactéria. E esses bacteriófagos então infectaram as bactérias ali presentes no tubo e depois eles então fizeram então uma mistura, né, para que esse envelope do bacteriófago fosse solto então das bactérias e então fez uma centrifugação para separar então as bactérias dos bacteriófagos. Como as bactérias são maiores do que os bacteriófagos, então as bactérias elas ficam depositadas no fundo do tubo, enquanto os bacteriófagos ficam em suspensão. E depois eles foram analisar então a radioatividade daquelas bactérias e foi observado então que aquelas bactérias continham então um fosfato marcado, ou seja, o material que era inserido dentro dessas bactérias era então o DNA do vírus. Então, daí foi comprovado de uma vez por todas de que era o DNA o responsável, então, pela transformação e pela transmissão das características hereditárias. E que os genes, então, são compostos por DNA. E Watson e Crick, 2 pesquisadores do século XX, eles então demonstraram que os genes eram constituídos de nucleotídeos e deduziram então o modo de organização desses nucleotídeos no DNA, sendo então que esses nucleotídeos estão unidos uns aos outros numa cadeia e as ligações então são formadas por interações químicas entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo com o açúcar de um outro nucleotídeo, formando então essa cadeia principal, que é formada então de fosfato e açúcar. E propuseram então que as moléculas de DNA são constituídas então por 2 cadeias. Essas cadeias então elas estão de forma antiparalelas e elas são mantidas aqui por ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Então o nucleotídeo é formado aqui por uma molécula de açúcar de 5 carbonos, uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. Reações fosfodiéster, elas vão se dar entre o grupamento fosfato e a hidroxila aqui do nucleotídeo seguinte. Então aqui tem um nucleotídeo, o outro nucleotídeo vai se ligar aqui com o grupamento fosfato, a pentose e aqui a base nitrogenada. 3 modelos foram propostos então para replicação. Então, foi proposto então o modelo semi-conservativo, que é aquele então que a fita parental ela vai atuar então como molde para a síntese de uma nova fita filha, então é o semi-conservativo, o dispersivo,
que cada geração do DNA filho conteria então uma mistura de DNA da fita parental e do DNA recém-sintetizado, que é o vermelho aqui. E o modelo conservativo, de que a molécula parental ela permaneceria intacta e seria copiado então a fita filha. Então foram feitos experimentos para então se desvendar como que era então a natureza da replicação. Então foi feito então crescimento de bactérias utilizando então o nitrogênio, um isótopo pesado que é o N15 e uma outra cultura de bactéria que foi crescida então no nitrogênio do isótopo leve, no nitrogênio 14. E após então o crescimento dessas bactérias, na presença então do isótopo pesado e do isótopo leve, foi feito então uma centrifugação e foi observado então que aquelas colônias das bactérias elas permaneciam então em posições diferentes. Então, as bactérias que foram crescidas no meio leve elas se depositavam então numa posição do tubo mais superior do que aquelas bactérias que foram crescidas então na presença do nitrogênio do isótopo pesado, que permaneciam então numa posição mais abaixo do tubo. Eles pegaram então essa cultura de bactérias que foi crescida então no meio pesado e inoculou então essas bactérias num meio leve e após um período de tempo que essas bactérias se multiplicaram, eles fizeram então a centrifugação e eles observaram então que essa cultura elas estavam então numa posição intermediária entre as bactérias que cresceram na presença do isótopo pesado e das bactérias que cresceram então na presença do isótopo leve. Dessa maneira, eles então descartaram que a replicação seria do modo conservativo, porque ela estava aqui numa posição intermediária. Então, as fitas de DNA elas possuíam então tanto moléculas de DNA com o nitrogênio pesado quanto o nitrogênio leve. Então, posteriormente, eles pegaram então esse material, aqueceram. Quando é feito então o aquecimento das moléculas de DNA, vai ocorrer então a separação das duplas hélices. E eles fizeram então a centrifugação novamente. E eles observaram que os DNAs, né, eles permaneciam nessa posição intermediária, concluindo então que as fitas de DNA elas tinham então tanto a fita do início, né, daquela do nitrogênio pesado, como as fitas então que foram recém-sintetizadas a partir então do meio rico em nitrogênio leve. Então, dessa maneira, eles concluíram que a replicação ela ocorre, né, a natureza dela é semi-conservativo. Então, o dogma central da biologia, ele está baseado então de que a informação genética ela vai direcionar então a síntese de proteínas e esse dogma central ele segue então o fluxo da informação genética, que nada mais é do que a molécula de DNA, ela vai servir então como a informação contida para que ocorra então o processo de transcrição, que vai ser então a síntese da molécula de RNA, e esse RNA então ele vai servir então como a informação contida para o processo de tradução, que vai ser então a síntese do polipeptídeo
que vai formar então as proteínas. E esse fluxo de informação do processo então de transcrição e de tradução, ele ocorre então em todas as células vivas. E foi o pesquisador Francis Crick que apelidou então esse fluxo da informação genética como sendo então o dogma central da biologia. E os segmentos presentes, então, no DNA, que vão ser transcritos em moléculas de RNA, são os genes. Então, os genes vão ser sequências de nucleotídeos que vão estar presentes aqui no DNA, que vai conter a informação, então, necessária para que ocorra, então, esse fluxo da informação genética. Então, a função do material genético em relação à função genotípica, né, que vai ser então as características que vão estar lá no gene, vai ser responsável então pela replicação, de que maneira que vai acontecer essa replicação. A função fenotípica são as características que vão ser expressas, né? Então, é a expressão gênica, a expressão contida lá no gene, expressa então no fenótipo. E a função evolutiva, que vai ser então graças à variabilidade genética, que ocorre então através de mutações e pode ocorrer também através da transferência horizontal de genes de um organismo para o outro. Então, a informação genética armazenada então nos cromossomos, ela é transferida então para as células filhas através do processo de replicação do DNA e que vai ser expressa então através da transcrição num RNA mensageiro e posteriormente então traduzida em cadeias polipeptídicas, formando então as proteínas. Os ácidos nucleicos, eles são divididos então entre ácido desoxirribonucleico, né, que é o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. A diferença, então, entre essas moléculas é que o DNA ele vai ser, então, uma molécula mais estável. Por quê? Porque ele vai estar em dupla hélice, sendo que as duas cadeias principais, elas vão estar ligadas, então, umas às outras, através aqui de pontes de hidrogênio entre as bases complementares. Isso faz com que, então, a molécula seja mais estável. E o DNA, então, ele tem a função de armazenamento da informação genética. E o RNA, ele já é uma molécula menos estável, porque ele é uma molécula de fita simples, e ele vai ter, então, outras funções na célula, como, por exemplo, na síntese de macromoléculas, e existem, então, vários tipos de RNA, né? Então, tem o RNA ribossômico, que ele vai ser componente estrutural, então, dos ribossomos. O RNA mensageiro, que vai conter, então, a informação genética para que seja sintetizado, então, uma molécula de proteína. O RNA transportador, que vai ser aquele RNA, então, que ele vai identificar e transportar os aminoácidos até o ribossomo no momento, então, da tradução. E vão ter outros, então, RNAs. O RNA pequeno nuclear, microRNA. O RNA, snRNA, ele é utilizado, então, no momento do splicing, lá na transcrição. E graças, então, ao pareamento de bases que vai ocorrer, então, entre essas moléculas, é que constitui, então, todo o fundamento, então, da hereditariedade e da evolução. Então, os ácidos nucleicos, eles são formados, então, por nucleotídeos, e esses nucleotídeos, eles diferem em relação, então, ao ácido desoxirribonucleico e o ácido ribonucleico. Então, os nucleotídeos, eles são formados, então, por um açúcar de 5 carbonos, que é uma pentose,
uma base nitrogenada e um grupamento fosfato. No caso do ribonucleotídeo, que é o nucleotídeo presente então no RNA, a pentose então presente no ribonucleotídeo é uma ribose, que vai ter então uma hidroxila a mais nessa posição. Enquanto que a pentose presente então no ácido desoxirribonucleico é a desoxirribose, que ela, em vez de ter uma hidroxila, ela só tem um hidrogênio aqui nessa posição. E outra diferença, então, entre os nucleotídeos do DNA e do RNA vão ser, então, as bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas presentes, então, no DNA vai ser, então, a citosina, a guanina, a timina e a adenina. Enquanto no RNA, a adenina é substituída, então, pela uracila. Os ácidos nucleicos, eles são formados, então, por nucleotídeos, e esses nucleotídeos, então, estão unidos por ligações fosfodiéster. Essas ligações fosfodiéster, elas se dão entre, aqui tem um nucleotídeo, né? Então, ela vai se dar entre a hidroxila de um nucleotídeo com o grupamento fosfato aqui do nucleotídeo seguinte, formando então a cadeia principal, que vai ser formada então por fosfato e pentose. Então é uma cadeia de açúcar e fosfato. Então aqui é a cadeia principal. E essa cadeia principal, ela vai crescer então no sentido 5' 3'. O que seria então esse sentido de crescimento aqui, de polimerização da cadeia no sentido 5', 3'? É que o carbono 5 da pentose, ele vai estar livre aqui e o crescimento vai ocorrer aqui no sentido do carbono 3'. Então, o carbono a hidroxila do carbono 3' vai se ligar então com o fosfato do carbono 5'. Então o crescimento ele vai dar no sentido 5', 3'. Então aqui a gente tem um carbono 3 da pentose, a hidroxila aqui ela vai se ligar então a um grupamento fosfato de um nucleotídeo seguinte que vai estar ligado então ao carbono 5. Então, os nucleotídeos eles vão ser então os blocos moduladores na construção dos ácidos nucleicos e vão estar unidos então pelas ligações fosfodiéster, que vai ocorrer então entre o grupamento fosfato de um nucleotídeo com a hidroxila do nucleotídeo seguinte. E a fita de DNA, ela é sintetizada, então, no sentido 5', 3', e os nucleotídeos, eles vão sendo, então, selecionados por meio, então, dos pares de bases com o nucleotídeo seguinte da fita molde. Então, aqui tá a fita molde, e essa fita molde ela vai ser utilizada, então, para a síntese da nova fita por complementariedade de base. Então, a fita nova ela está sendo sintetizada no sentido 5', 3', e os nucleotídeos eles vão sendo adicionados à fita molde por complementariedade de base. Os nucleotídeos que vão sendo adicionados, então, por complementaridade de base à fita molde, eles são nucleotídeos na forma de trifosfato. Então, é um nucleotídeo que tem 3 moléculas de fosfato. Essas ligações são ligações de alta energia e quando ocorre, então, o rompimento aqui dessa ligação, libera energia e essa energia então é utilizada para que ocorra então a polimerização aqui do nucleotídeo
na fita que está sendo então sintetizada. Então, dessa maneira, essa reação é uma reação irreversível. Então, as duas fitas de DNA, elas vão estar então em dupla hélice e elas estão unidas então umas às outras por ligações de hidrogênio que se dão então entre os bases de pares complementares. Os nucleotídeos, eles vão estar ligados, então, por ligações fosfodiéster, formando, então, a cadeia principal de grupamento fosfato e açúcar. E essas ligações, elas se dão, então, entre o grupamento hidroxila de um açúcar de um nucleotídeo com o grupamento fosfato do nucleotídeo seguinte. Então, aqui está a cadeia principal. Essas cadeias principais, elas vão estar de forma, então, antiparalelas. O que seria isso? Aqui, 5 linha, 3 linha está de cima para baixo, enquanto 5 linha, 3 linha na fita antiparalela está de baixo para cima. Então, essas são as cadeias principais, formadas então pelo grupamento fosfato e pelo açúcar, e as bases nitrogenadas ficam então no interior dessas cadeias principais, e as bases nitrogenadas vão fazer então ligações de hidrogênio entre pares de bases que são complementares. Então, no caso do DNA, a adenina vai parear com a timina, fazendo então 2 pontes de hidrogênio, e a guanina vai parear então com a citosina, fazendo então 3 pontes de hidrogênio. Então, é como se fosse uma escada, sendo que as cadeias principais seriam então o corrimão da escada, e as pontes de hidrogênio como se fossem então os degraus dessa escada. Então, as características da dupla hélice vai ser, então, que há 2 cadeias principais de nucleotídeos, e essas cadeias elas estão de forma antiparalelas. A cadeia principal, ela é formada, então, de açúcar, né, a pentose, que é a desoxirribose, no caso do DNA, e os grupamentos fosfatos. O grupamento fosfato, então, de um nucleotídeo vai estar ligado, então, covalentemente ao grupamento hidroxila do nucleotídeo adjacente. Essas ligações são as ligações fosfodiéster. E as bases nitrogenadas, elas vão estar, então, voltadas para dentro dessa alfa-hélice. Cada base vai formar, então, pontes de hidrogênio com a base complementar, né? A adenina vai parear com timina e guanina vai fazer ponte de hidrogênio com citosina. A distância entre os degraus, entre as pontes de hidrogênio, vai ser, então, de 3,4 angstroms. As dupla hélice, elas fazem voltas, né? E uma volta completa vai conter, então, 10 pares de nucleotídeos, que vai ter um comprimento, então, de 34 angstroms. Vai existir, em média, 25 pontes de hidrogênio entre as bases complementares a cada volta na dupla hélice, e o diâmetro da alfa-hélice é mais ou menos de 20 anos. Então, a forma e a estrutura química das bases nitrogenadas é que vai permitir, então, a formação das ligações de hidrogênio entre essas bases complementares. A adenina vai parear, né, vai fazer pontes de hidrogênio com a timina, enquanto que a guanina vai parear com a citosina. Enquanto que ocorre, então, 2 ligações de hidrogênio entre adenina e timina, no caso, então, da guanina e da citosina vão ocorrer, então, 3 pontes de hidrogênio. Mais para frente vocês vão ver o que isso vai interferir, então. E as bases, elas podem, então, se parear,
dessa forma se as duas cadeias polinucleotídicas estiverem, então, nessa posição antiparalela. E as ligações fosfodiéster é que vai manter, então, a cadeia principal, que vai ser formada, então, de açúcar e fosfato. Então, as características da dupla hélice vai ser, então, que a cadeia principal, aqui em azul, vai ser formada, então, por fosfato e açúcar, e essas ligações são ligações fosfodiéster, e no interior da dupla hélice vão estar, então, as bases nitrogenadas, que vão estar fazendo, então, ligações de hidrogênio, que vai manter, então, essa dupla hélice nesse formato. E a cada 10 pares de bases nitrogenadas, se refere, então, a uma volta na dupla hélice. Então, é como se fosse o corrimão da escada à cadeia principal e as pontes de hidrogênio como se fossem, então, os degraus. Então, a distância entre cada degrau é de 3,4 angstroms. Uma volta completa, então, na dupla hélice vão conter 10 pares de nucleotídeos e existem, então, 25 pontos de hidrogênio a cada volta na dupla hélice. E o diâmetro aqui da dupla hélice vai ser em torno de 20 angstroms. A estrutura dos cromossomos em eucariotos, eles vão se apresentar, então, como sendo longas moléculas de DNA em fita dupla, de forma, então, compactada. Os cromossomos, eles vão ter, então, longas sequências de genes, e a função, então, mais importante do cromossomo é de conter, então, esses genes, que vai ser, então, a unidade funcional da hereditariedade. É a forma com que as características, então, são transmitidas para os descendentes. E um gene, geralmente, ele é definido, então, como um segmento, né, uma porção do DNA que vai conter, então, as instruções necessárias para se produzir, para se sintetizar, então, uma determinada proteína ou uma molécula de RNA. Então, os genes vão estar presentes na molécula de DNA, no caso aqui de um eucarioto da levedura. Então, aqui, na verdade, são as duas fitas de DNA antiparalelas, né? Aqui 5' 3', 5', 3', elas estão então em direções opostas, ou seja, elas estão antiparalelas. E esses cromossomos, então essas fitas de DNA, vão conter então os genes, que são essas porções então laranja. E durante então o ciclo celular, para se formar então um cromossomo funcional, a molécula então de DNA, ela deve ser capaz então de se replicar, ou seja, de se duplicar, de modo então que gere então células filhas a cada divisão celular. Então, uma célula mãe vai gerar então duas células filhas. Então, no ciclo celular aqui na interfase, o cromossomo interfásico, né, que ele está na forma então distendida, ele está contido aqui no núcleo da célula, e esse cromossomo então em fase interfásica, ele começa então a se duplicar, é sintetizado então uma fita complementar a partir da fita molde, e durante a mitose, a formação então do fuso mitótico, e esse cromossomo mitótico, ele está numa fase então mais condensada, para justamente facilitar na hora da divisão celular, para que não aconteça então um emaranhado desse cromossomo. Então esses cromossomos, eles são separados então
durante a divisão celular, gerando então duas células filhas que vai conter então a mesma quantidade de material genético da célula mãe. Então, vão ter 3 sequências específicas no DNA que vai ser necessária, então, para produzir um cromossomo eucariótico que possa ser replicado, duplicado, né? Depois da segregação durante a mitose. Então, essas 3 sequências vai ser, então, o telômero, que ele vai então proteger as extremidades dos cromossomos para que elas sejam replicadas. A origem de replicação, que é onde vai se iniciar a duplicação desse DNA. E o centrômero, que são regiões aqui específicas dos cromossomos, que é onde vai ocorrer então a separação desses cromossomos. Então aqui mostra a região então do telômero, que protege então as extremidades dos cromossomos para que eles sejam replicados, para que não seja perdida as extremidades dos cromossomos. As regiões aqui de replicação, que é onde vai ocorrer então a abertura dessa dupla fita para que cada uma das duplas fitas sirva então como molde, e as regiões aqui dos centrômeros, que vão ser então importantes na hora então da divisão celular, né, da divisão desses cromossomos na hora então da formação do fuso mitótico. E nessa micrografia a gente consegue então visualizar, aqui então é um cromossomo que ele está então extremamente condensado, e nesse condensamento ele se dá então graças aos nucleossomos, que são então essas regiões então onde acontece a organização dos cromossomos, formados então por proteínas histonas, e essas proteínas elas ajudam então a enovelar essa molécula de DNA para que ela fique então condensada na hora da divisão celular. Então, essas bolinhas aqui nada mais são do que os nucleossomos, que são formados então pelas histonas, que são as proteínas que auxiliam no enovelamento do cromossomo, e também DNA. Então, os nucleossomos, né, eles vão ser então as unidades básicas da estrutura de um cromossomo eucariótico. Então, aqui é a mesma imagem do slide anterior, mostrando então aqui uma molécula de DNA extremamente condensada, né, como sendo então um cromossomo. E aqui como que acontece então esse enovelamento, que ele vai se dar então graças a essas subunidades que são os nucleossomos. Então, o que vai ser uma bolinha dessa daqui é uma região dessa daqui. Então, os nucleossomos eles vão ter então o DNA enrolado ao redor então de um centro de proteínas contendo então 8 moléculas de histonas. Então é como se fosse um colar, né? Então aqui em vermelho é a molécula de DNA e o amarelo aqui são as proteínas histonas que vão auxiliar então no dobramento dessa molécula, dessa fita de DNA. Cada molécula então amarela dessa daqui nada mais é do que formada, né, por 8 moléculas de histonas, 2 de cada tipo, então são 4 pares de histonas que se organizam então para que aconteça então o enovelamento dessa molécula de DNA sobre esse octâmero aqui de histona. Então, cada nucleossomo vai ser formado aqui por 8
moléculas então de histonas e DNA enrolado então sobre ela. Então, esse empacotamento do DNA, ele vai ocorrer então em vários níveis no cromossomo. Então aqui seria então uma dupla hélice de DNA e dentro então dessa dupla hélice de DNA vai estar então essa molécula aqui de DNA. E de uma forma então mais condensada, vai se apresentar então na forma de cromossomos e esse DNA ele vai estar então enrolado nessas histonas, formando então a fibra de cromatina, que seria então um nível de organização dessas moléculas de DNA. E essas fibras então de cromatina, elas podem se enovelar em níveis então mais condensados, que nada mais é do que o cromossomo, e esse cromossomo ele pode até ser visualizado ao microscópio, devido então a essa grande condensação aqui das moléculas de DNA, graças então às histonas. Então, uma partícula central de um nucleossomo individual, que seria uma bolinha dessa, representa então 8 proteínas histonas, ou seja, 4 pares, né, de histonas. Então, vão ser 4 pares de histonas num segmento de fita dupla de DNA, que vai conter, então, ao entorno de 147 pares de nucleotídeos de comprimento, que vão se enrolar, então, ao redor desses octâmeros de histona. Então, graças ao pareamento de bases, é que possibilita, então, a replicação do DNA. A síntese de DNA, ela vai se iniciar, então, nas origens de replicação, e a grande, então, protagonista da replicação vai ser, então, a DNA polimerase, que vai sintetizar DNA utilizando, então, a fita parental como molde. Então, a dupla hélice de DNA, formada, então, por 2 fitas antiparalelas, elas são utilizadas, então, como molde para a síntese de uma nova fita. Então, a fita molde S é utilizada, então, para a síntese de uma nova fita S' por complementariedade de base. Assim como a fita S' molde vai ser utilizada, então, para síntese de uma nova fita. Desse modo, então, a partir de uma dupla hélice, de uma dupla fita de DNA, vão ser geradas, então, 2 duplas fitas, contendo, então, a mesma sequência de nucleotídeos. E em cada ciclo, então, de replicação do DNA, cada uma das 2 fitas de DNA é utilizada, então, como molde para a formação, então, de uma fita complementar nova, e a natureza da replicação do DNA, então, é semi-conservativa, porque conserva, então, uma fita parental. E durante a replicação, cerca de 1000 nucleotídeos são copiados, então, por segundo em procariotos, enquanto que nos eucariotos são copiados 100 nucleotídeos por segundo, que é um processo extremamente rápido. Então, a síntese do DNA, ela vai se iniciar, então, nas origens de replicação, e nessas origens de replicação vão se formar, então, as forquilhas de replicação, que são regiões, então, onde vai ocorrer a abertura do DNA
em sentidos opostos. E essas forquilhas de replicação, elas vão se mover então na mesma velocidade em que os nucleotídeos vão sendo então polimerizados na nova cadeia de DNA. Então as forquilhas elas vão se mover em procariotos cerca de 1000 pares de nucleotídeos por segundo, e no caso de eucariotos a velocidade vai ser de 100 nucleotídeos por segundo. Então aqui seria então a fita laranja seria a fita de DNA molde e a fita vermelha a fita que está sendo então recém-sintetizada. Então aqui na figura 1 mostra então aqui a dupla fita de DNA e as regiões aqui de replicação, que é onde vai iniciar a replicação. E nessas origens de replicação vão ter então as forquilhas de replicação que se movem aqui em direções opostas, fazendo então a exposição dessa fita molde de DNA para que seja sintetizado então uma fita de DNA complementar. E ao longo do tempo, então, essas forquilhas de replicação elas vão se abrindo até que toda a sequência então de nucleotídeos do DNA tenha sido então copiada. E aqui é mostrado então uma micrografia eletrônica com as regiões aqui de replicação ao longo aqui de uma molécula de DNA. Então, a forquilha de replicação, ela é assimétrica. Vão ter, então, duas forquilhas de replicação. Uma à esquerda e uma à direita. E nessas duas forquilhas de replicação vão estar ocorrendo, então, a duplicação das duas fitas de DNA. Então, uma das fitas é utilizada, então, para sintetizar a fita líder, que é sintetizada então de forma contínua, no sentido 5 linha, 3 linha. Por que ela se dá de forma contínua? Enquanto a fita molde que é utilizada, ela vai estar no sentido aqui 3 linha, 5 linha da esquerda para a direita. A fita que vai estar sendo sintetizada, ela vai ser então antiparalela, então ela vai ser sintetizada aqui no sentido 5 linha, 3 linha. Então, conforme essa fita laranja vai se abrindo e expondo aqui os nucleotídeos, vai ocorrendo então a síntese dessa fita aqui, nesse sentido 5 linha, 3 linha, de forma contínua, de fita líder. Então aqui na figura de baixo a gente vê então essa fita que já foi aqui sintetizada, depois de um tempo houve então a abertura dessa fita molde e ocorreu então a síntese de forma contínua dessa fita que foi aqui no sentido 5 linha, 3 linha, que é o sentido aqui oposto da fita molde utilizada. Quanto que na fita molde, para sintetizar a fita retardada, essa síntese desse DNA complementar, ele acontece de forma fragmentada. Ou seja, a fita molde para síntese da fita retardada está no sentido 3 linha, 5 linha da direita para a esquerda. Então, a fita ela vai ser sintetizada no sentido 5 linha, 3 linha, que vai ser no sentido aqui da direita para a esquerda. E esses fragmentos, então, eles vão sendo sintetizados de forma descontínua. Por quê? Porque conforme essa fita molde retardada vai sendo, então, aberta, vai, então, expondo esses nucleotídeos, onde vai ocorrendo, então, a síntese aqui desses fragmentos. E a mesma coisa acontece, então, para a forquilha do lado esquerdo. Porém, ao contrário, nessa forquilha desse lado esquerdo, a molde da fita líder vai ser a fita superior.
porque a fita molde da fita líder vai estar no sentido 5 linha, 3 linha da esquerda para a direita, e a síntese é feita no sentido 5 linha, 3 linha, que vai ser do sentido direito para o esquerdo. Dessa maneira, essa fita complementar, ela vai sendo sintetizada de forma contínua, conforme essa fita líder molde vai sendo aberta. E na fita molde da fita retardada, vai sendo sintetizado então em fragmentos, da mesma maneira como ocorre nessa forquilha aqui do lado direito. Então, a fita de DNA, ela é produzida então descontinuadamente, ou seja, em fragmentos. Dessa maneira, ela é chamada então como fita retardada. Por quê? Porque depois que é feita então a síntese desses fragmentos, vai ser necessário então a união desses pequenos fragmentos, o que pode ocorrer então um pequeno atraso na sua síntese. E por um outro lado, a fita que é sintetizada continuadamente, ela é denominada então fita líder. A DNA polimerase, ela é então autocorretiva, então graças a essa síntese que ocorre no sentido 5 linha, 3 linha, ela pode fazer então uma autocorreção caso algum nucleotídeo seja então ligado na cadeia que está sendo sintetizada de forma então incorreta. A DNA polimerase é uma enzima super precisa. Ela vai cometer erros, um erro a cada 10 elevado a 7ª pares de nucleotídeos que ela copia. E durante então essa síntese do DNA, a DNA polimerase pode fazer então uma autocorreção, caso seja então adicionado um nucleotídeo que não seja o correto. Então aqui está a fita molde de DNA e a fita que está sendo sintetizada no sentido aqui 5 linha, 3 linha. E aqui a DNA polimerase, que está anelada aqui a essa fita, e conforme ela vai se movimentando no sentido 5 linha, 3 linha, ela vai fazendo então a adição aqui de nucleotídeos que sejam então complementares com a fita molde. Caso seja adicionado aqui um nucleotídeo que não seja complementar ao nucleotídeo da fita molde, a própria enzima ela faz então o rompimento dessa ligação, liberando esse nucleotídeo e adicionando então o nucleotídeo que faça então o correto pareamento de base. E a DNA polimerase, então, por fazer essa autocorreção, ela vai possuir, então, 2 sítios separados. Um para síntese do DNA e o outro para autocorreção. Então, vai ter o sítio aqui, o sítio P, que é o sítio de polimerização. Então, a fita que está sendo sintetizada é a fita vermelha. Então, conforme a DNA polimerase vai caminhando aqui na fita laranja, que é a fita molde, ela vai então adicionando nucleotídeos, polimerizando então a cadeia. E caso ocorra então a adição de um nucleotídeo errado, ela mesma vai fazer então o rompimento dessa ligação, ela vai mudar então o sítio ativo para um sítio então de edição, e depois, posteriormente, ela retorna, então, para o seu sítio de polimerização para adicionar, então, o nucleotídeo de forma correta. Então, pequenos trechos de RNA, eles vão atuar, então, como iniciadores para a síntese de DNA. Então, um fragmento relativamente pequeno de RNA, de 10 nucleotídeos,
ele vai se parear então com a fita molde e dessa maneira fornecer uma extremidade 3' livre que vai parear então com o sítio de início para DNA polimerase. Então, dessa maneira, esse pequeno segmento de RNA de 10 nucleotídeos vai atuar então como iniciador ou primer, que é uma outra maneira que eles são denominados. E a enzima que vai sintetizar o iniciador de RNA, ela é conhecida então como primase. Então, os iniciadores, né, ou primers de RNA, eles vão então ser sintetizados pela primase, que vai utilizar então a fita DNA como molde. Então tá aqui a fita de DNA molde. A primase, ela vai então se anelar à fita de DNA molde e adicionando então nucleotídeos, 10 nucleotídeos, dessa forma então gerando essa extremidade 3' livre para que a DNA polimerase possa então sintetizar os fragmentos de DNA. Então, a primase, ela se anela à fita molde de DNA e vai adicionando, então, os 10 nucleotídeos na fita molde, de modo, então, que gere essa extremidade 3' aqui. No caso da fita retardada, né, que ela vai ser, então, sintetizada em fragmentos, então vai precisar de várias enzimas para sintetizar então esses fragmentos de Okazaki na fita retardada. Então a primase ela vai então formar então a sequência de 10 nucleotídeos, que são então os primers, que vai ser então o iniciador para que ocorra então a formação dos fragmentos de Okazaki, que são aqueles fragmentos formados na fita de DNA, que vai gerar então a fita retardada. Então vai ter várias enzimas, várias primases que vão estar se anelando na fita molde da fita retardada para formar então esses primers para sintetizar então os fragmentos de Okazaki que posteriormente então vão ser unidos uns aos outros. Então, depois que a primase fez a síntese do fragmento do primer de RNA, é sintetizado então os fragmentos de Okazaki pela DNA polimerase. Uma nuclease vai fazer então a degradação desse RNA e depois uma outra enzima, a DNA ligase, vai unir então os fragmentos de Okazaki. Então, os fragmentos de Okazaki sintetizados, eles são então unidos uns aos outros por uma enzima chamada então de DNA ligase, e essa enzima vai utilizar então a molécula de ATP, que é o trifosfato de adenosina, para ativar então e fazer então essa ligação. E essa ligação, então, é uma ligação que requer o fornecimento de energia para fazer, então, essas ligações. Então, a síntese de DNA, ela é realizada, então, por um grupo de proteínas, né? Grupo de enzimas que elas atuam, então, em conjunto, como se fosse, então, uma maquinaria da replicação. A grande protagonista, então, é a DNA polimerase e a DNA polimerase, então, ela é mantida tanto na fita líder como na fita retardada por grampos proteicos que vai permitir, então, que a polimerase escorregue ao longo das fitas que estão sendo utilizadas como molde. Então, a DNA polimerase, ela está então anelada na fita líder, que está sendo então sintetizada aqui nessa direção.
Ela é mantida, então, por uma proteína grampo deslizante, que é responsável, então, por fixar a DNA polimerase e auxiliar aqui no deslizamento, então, dessa enzima. Enquanto que a fita retardada, ela é sintetizada na direção oposta, conforme a dupla hélice aqui de DNA vai sendo aberta, vai sendo exposta, a primase ela vai se anelar à região, então, da fita molde, que vai sintetizar a fita retardada, vai adicionar aqui os 10 nucleotídeos, que vai ser então o primer, e uma vez esse primer tendo sido sintetizado, o anelamento pela DNA polimerase, e essa DNA polimerase ela vai sintetizar então um fragmento de Okazaki. E conforme essa fita vai sendo aberta, outra primase vai se anelando aqui nessa região e sintetizando pela DNA polimerase outro fragmento de Okazaki, que posteriormente vão ser unidos. Tem uma outra aqui, uma outra proteína que tem uma função aqui, a proteína ligadora. Ela vai ter a função de manter essas duas fitas separadas para que as enzimas atuem de forma correta. Tem a DNA helicase, que ela é responsável, então, pela abertura da dupla fita de DNA. E conforme a DNA helicase vai se movendo aqui ao longo da dupla fita, vai ocorrendo aqui o enovelamento dessa cadeia. E tem uma outra enzima que ela vai atuar aqui rompendo essas ligações para que não aconteça esse superenovelamento da dupla fita de DNA. Então, a enzima DNA topoisomerase, ela vai então romper algumas ligações na dupla fita para que não ocorra então esse superenovelamento e diminui então o estresse criado, então a DNA topoisomerase vai fazer então a quebra temporária dessas ligações para que não ocorra aqui esse superenovelamento da cadeia. Com isso diminuindo, aliviando o estresse. Então, as enzimas, né, que compõem então a maquinaria enzimática da replicação do DNA, vai ser então a DNA polimerase, que são essas enzimas aqui, as verdes, que vai ser responsável então pela síntese do DNA. A DNA helicase, que é essa amarela aqui, que ela é responsável então pela separação da dupla hélice de DNA. A primase, que é essa azul aqui, que é responsável então pela síntese dos primers, dos iniciadores, né? A proteína grampo deslizante, que são essas vermelhas, ela vai então ser responsável pelo movimento e fixação da DNA polimerase. As proteínas ligadoras, que são essas proteínas marrons, elas vão ser responsáveis então por manter as fitas de DNA separadas. E a DNA topoisomerase, que vai ser responsável aqui pela redução da tensão na dupla hélice, pela quebra temporária das ligações fosfodiéster entre das cadeias principais do DNA. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham aproveitado e bons estudos.